Você já pegou o essencial do assunto. Bagunça e acúmulo travam sua vida. Travar não só a casa, mas a mente, o humor, as decisões e até o dinheiro que vai embora em desperdício, atraso e ansiedade. Quando o ambiente vive gritando pendência, 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 você começa a funcionar no modo sobrevivência, e a prosperidade vira visita rara. É por isso que simplificar não é frescura nem moda. É estratégia de leveza, clareza e avanço real. Se esse tema faz sentido para você e você quer uma vida mais leve na prática, já deixa o like e se inscreve no canal agora, porque aqui a gente fala de mudança verdadeira, com passos simples que você consegue aplicar ainda hoje. Quando você olha para um ambiente bagunçado, o problema não é só o que os olhos veem. O problema é o que o cérebro interpreta. Desordem é excesso de estímulo, é ruído visual constante, é um lembrete sem pausa de coisas por resolver. E isso suga energia. A gente pensa que é só falta de organização, mas na rotina vira uma sensação de peso, como se a casa cobrasse uma fatura emocional todo dia. E aí, sem perceber, você começa a adiar, evitar, procrastinar. O que era apenas um canto desarrumado vira um padrão de vida. Você empurra o desconforto para depois, e o depois vira um hábito. Por isso, o primeiro ponto é entender que cada objeto parado, sem uso e sem propósito, se transforma em energia travada. Não é poesia, é prática. Você guarda uma blusa que não usa há anos, um aparelho que um dia vai consertar, uma pilha de papéis que você nem sabe mais o que é, e aquilo ocupa espaço físico, mas também ocupa espaço mental. Porque o simples fato de existir ali cria uma mensagem silenciosa: isso está pendente. E o seu cérebro, mesmo quando você não está pensando nisso, registra como tarefa inacabada. É como ter várias abas abertas no computador. Você não está olhando para elas o tempo todo, mas elas estão consumindo sua memória. Muita gente chama isso de prudência. Melhor guardar, vai que eu preciso. Só que, na raiz, muitas vezes é escassez disfarçada. O acúmulo costuma nascer do medo. Medo de faltar, medo de se arrepender, medo de não conseguir repor. Só que guardar por medo é viver na energia da falta. Você está declarando para si mesmo que o futuro é inseguro e que você precisa de um depósito de coisas para se sentir protegido. E esse tipo de proteção cobra caro. Cobra espaço, cobra tempo, cobra foco, cobra leveza. A casa vira um estoque. A vida vira um dia eu organizo. E enquanto esse dia não chega, você se acostuma com o nível de desordem que vira normal, mesmo sendo pesado. Quando você começa a remover excessos, acontece uma mudança importante. Você recupera clareza. Clareza para decidir, clareza para agir, clareza para ver oportunidades. Porque a bagunça não é neutra. Ela atrai distração e desperdício. Quantas vezes alguém compra algo que já tem simplesmente porque não encontra? Quantas vezes você perde minutos e minutos procurando uma chave, um documento, um carregador, e sai irritado, atrasado, desregulado? Esse tempo perdido vira custo. Essa irritação vira impulsividade. E a impulsividade, muitas vezes, vira gasto. A desordem não rouba só paz. Ela rouba dinheiro em pequenas mordidas diárias. Outro ponto que trava demais a vida: objetos quebrados. Coisa quebrada em casa é um lembrete constante de incompleto. Um espelho rachado, uma cadeira torta, um relógio parado, uma lâmpada queimada que você não troca, uma porta que não fecha direito. Você pode até achar que não liga, mas aquilo é um símbolo diário de algo fora do lugar. E a mente aprende com símbolos. Se você convive com o quebrado, você normaliza o quebrado. Normaliza o depois eu resolvo. Normaliza o tá dando para levar. E isso contamina outras áreas: trabalho, saúde, finanças, relacionamentos. A decisão madura aqui é simples: consertar ou descartar. O que não dá é fazer do quebrado uma decoração emocional. E tem um detalhe que parece pequeno, mas tem um impacto gigante: a casa como preparação para o amanhã. Quando você termina o dia deixando louça acumulada, coisas espalhadas, superfícies cheias, você está assinando um contrato com o caos do dia seguinte. Você acorda e já começa devendo energia. Já começa com uma sensação de atraso. Já começa com o cérebro sendo puxado para pendências antes mesmo de você existir de verdade naquele dia. Um ritual simples de fechamento, mesmo que rápido, muda o clima mental. Não é perfeccionismo, é respeito por você. É como dizer: eu mereço acordar em um ambiente que me ajuda, não que me cobra. E aqui entra uma libertação que pouca gente fala: algumas coisas velhas são âncoras emocionais. Tem objeto que não é só objeto. Ele é uma lembrança triste, uma culpa,
um peso, uma história mal resolvida. Foto que te derruba, carta que te prende, presente que hoje só te lembra dor. Guardar isso não é ser forte. Às vezes é se manter preso ao passado por lealdade ao sofrimento. E enquanto você mantém esse altar do que te fere, você reduz o espaço do que te eleva. O minimalismo, nesse sentido, não é frieza. É coragem. É escolher ficar perto do que te fortalece. Agora, não confunda. Simplificar não significa viver sem conforto, nem virar alguém radical. Significa parar de carregar o que não serve. Significa fazer escolhas mais conscientes. E o mais importante, significa parar de esperar o momento certo. Muita gente adia porque acha que precisa de um sábado inteiro, uma energia perfeita, um humor impecável. Mas o minimalismo começa com 10 minutos. Uma gaveta. Uma prateleira. Um canto. Você olha e pergunta: isso ainda me serve? Isso combina com a vida que eu quero construir? Se a resposta for não, você libera. E toda liberação é uma declaração silenciosa. Eu confio que o futuro pode ser melhor do que o passado. Então eu quero te propor algo prático agora, antes de você continuar o vídeo. Escolhe um espaço pequeno hoje, ainda hoje. Pode ser a mesa de cabeceira, a bancada do banheiro, ou uma gaveta. Tira de lá tudo que é quebrado, tudo que é duplicado, tudo que é tanto faz. Você vai sentir na hora. A leveza não é mística, é concreta. É o seu cérebro agradecendo por menos ruído. E me conta aqui nos comentários qual é o ponto da sua casa que mais te dá a sensação de peso hoje. É o guarda-roupa? A cozinha? Um quarto que virou depósito? Comenta também de qual cidade você está assistindo, e manda esse vídeo para alguém que vive dizendo um dia eu organizo, porque às vezes a pessoa só precisa de um empurrão gentil para começar. Se existe um hábito simples que revela muito sobre como alguém lida com a própria vida, é a forma como essa pessoa encerra o dia. Não estou falando de produtividade extrema ou de rotinas rígidas, mas da disposição de não empurrar o desconforto para amanhã. Porque toda vez que você deixa algo básico acumulado, você ensina ao seu cérebro que adiar é aceitável. E o problema do adiamento é que ele começa pequeno, mas se espalha. Dormir com a pia cheia de louça suja é um exemplo clássico. Parece detalhe, mas é um símbolo poderoso. É como se você dissesse silenciosamente: depois eu resolvo. Só que o depois raramente chega descansado. Ele chega cansado, atrasado, com a cabeça cheia. E aí o que acontece é previsível. O dia seguinte começa já com uma sensação de débito emocional. Antes mesmo de você pensar em si, a casa já está cobrando atenção. Quando você se deita sabendo que existem tarefas visíveis inacabadas, o descanso não é completo. O corpo até deita, mas a mente continua em estado de alerta. Isso interfere no sono, na clareza mental da manhã seguinte e até no humor. Pequenos focos de bagunça funcionam como alarmes silenciosos. Eles não fazem barulho, mas mantêm seu sistema nervoso levemente tensionado o tempo todo. Criar um ritual simples de encerramento do dia muda completamente essa dinâmica. Não precisa ser algo longo. Às vezes, 15 minutos resolvem. Organizar a cozinha, limpar a pia, alinhar o que ficou fora do lugar. Esse gesto não é sobre limpeza, é sobre respeito pelo seu amanhã. É preparar o terreno para acordar com a sensação de que a vida está cooperando e não cobrando. E aqui vale uma observação importante: organização não é perfeccionismo. É funcionalidade. É deixar o ambiente trabalhar a seu favor. Uma casa minimamente organizada reduz o número de decisões que você precisa tomar. Você sabe onde as coisas estão. Você não gasta energia procurando. Você não começa o dia irritado por motivos evitáveis. E essa economia de energia, ao longo do tempo, faz diferença real na forma como você lida com trabalho, dinheiro e escolhas. Outro ponto que pesa muito, e que muita gente ignora, são as lembranças físicas que carregam dor. Objetos não são neutros quando estão ligados a emoções fortes. Uma foto, uma carta, um presente, uma roupa, tudo isso pode funcionar como um gatilho. Você passa por aquilo e, mesmo sem perceber, revive sensações que já não te ajudam. Tristeza, culpa, ressentimento, frustração. O corpo responde. A mente responde. E você continua preso a um passado que já cumpriu seu papel. Desapegar dessas lembranças não é negar a própria história. É escolher não morar nela. Você pode honrar o que viveu sem transformar sua casa em um museu de dores antigas. O minimalismo, nesse ponto, é libertador porque ele te convida a manter por perto apenas o que te fortalece. O que te lembra de quem você é hoje e de para onde quer ir, não do que te machucou e já passou.
Quando você mantém objetos ligados a sofrimento, você cria um ambiente que puxa sua energia para trás. É como tentar caminhar olhando o tempo todo pelo retrovisor. A vida pede movimento, mas o apego ao passado cria peso. E peso desacelera. Prosperidade, em qualquer área, exige leveza para avançar. Existe também um efeito muito prático da desordem que pouca gente associa diretamente ao dinheiro: o desperdício. Ambientes bagunçados fazem você perder coisas, esquecer prazos, comprar duplicado, pagar multas, gastar mais do que precisa. Você não encontra um documento, perde um desconto. Não acha um item, compra outro. Não lembra onde guardou, adia decisões. Tudo isso soma. Não aparece como uma grande perda de uma vez, mas como pequenos vazamentos constantes. A bagunça também rouba foco. Um ambiente visualmente carregado dificulta a concentração. Você senta para trabalhar, estudar ou pensar, mas a mente fica pulando de estímulo em estímulo. O resultado é mais tempo gasto para fazer menos. E quando você vive assim, começa a se sentir improdutivo, mesmo se esforçando. Isso gera frustração, que muitas vezes é compensada com consumo impulsivo. Percebe o ciclo? Organizar o externo ajuda o interno a se alinhar. E não precisa começar pela casa inteira. Um erro comum é tentar resolver tudo de uma vez e acabar desistindo. O caminho mais inteligente é escolher pontos estratégicos, lugares que você vê e usa todos os dias. A mesa de cabeceira, por exemplo. A bancada do banheiro. A mesa onde você trabalha. Esses pontos têm um impacto enorme porque são estímulos constantes. Quando eles estão limpos e organizados, a mente respira. 5 minutos por dia nesses pontos já criam um efeito acumulativo poderoso. Você começa a sentir mais controle, mais clareza, mais direção. E isso se espalha. O comportamento muda. As decisões ficam mais conscientes. A sensação de estagnação começa a ceder lugar a movimento. E aqui entra uma verdade importante. O minimalismo não acontece quando você tiver tempo. Ele acontece quando você decide parar de esperar. Esperar o dia ideal, o humor ideal, o fim de semana perfeito é uma forma elegante de adiar. A vida acontece agora, no estado em que ela está. E a mudança começa do mesmo jeito. Você não precisa de uma casa nova, de móveis novos, de caixas organizadoras caras. Você precisa de intenção. Precisa escolher não carregar o que não serve mais. Precisa aceitar que menos excesso gera mais espaço para o que importa. Se até aqui algo fez sentido para você, aproveita e confere agora se você está realmente inscrito no canal. Muita gente assiste, mas não se inscreve, e acaba perdendo vídeos que poderiam ajudar bastante. Se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que vive dizendo que a vida está travada, mas nunca olha para o ambiente em que vive. E me diz nos comentários, qual é a lembrança ou objeto que você sabe que pesa, mas ainda não teve coragem de soltar? Às vezes, só reconhecer já é o primeiro passo. Existe um ponto em que a bagunça deixa de ser apenas um reflexo da vida e passa a ser a causa direta da estagnação. É quando você começa a se acostumar com o excesso. Quando aquilo que antes incomodava passa a ser ignorado. Esse é um dos sinais mais perigosos, porque o desconforto deixa de alertar e passa a ser normalizado. E tudo que é normalizado deixa de ser questionado. Quando a desordem vira pano de fundo, você começa a operar abaixo do seu potencial sem perceber. Você aceita viver cansado, aceita viver confuso, aceita viver sempre correndo atrás. A mente entra no modo de sobrevivência silencioso, tentando apenas dar conta do básico. E nesse modo, sonhar, planejar e crescer ficam em segundo plano. O ambiente em que você vive molda diretamente o tipo de decisão que você toma. Um espaço caótico estimula decisões rápidas, impulsivas e pouco refletidas. Você quer resolver logo, terminar logo, sair logo daquele incômodo. E isso afeta desde escolhas simples até decisões financeiras. É muito mais fácil gastar por impulso quando a mente já está sobrecarregada. O excesso externo cria um excesso interno. E excesso interno gera cansaço, não abundância. Outro efeito pouco falado da bagunça é a perda de identidade. Quando você se cerca de coisas que não representam mais quem você é, você começa a viver cercado por versões antigas de si mesmo. Roupas que não combinam mais com sua fase atual. Objetos que remetem a sonhos abandonados. Papéis de projetos que nunca saíram do lugar. Tudo isso cria uma sensação estranha de estar parado no tempo, mesmo que os dias estejam passando. É como se o ambiente dissesse, o tempo todo, você é isso aqui. Mesmo quando, por dentro, você já mudou. Esse desalinhamento entre quem você é hoje e o que te cerca gera um desconforto profundo. Um cansaço que não passa com descanso.
Porque não é físico, é existencial. A casa vira um espelho distorcido da sua identidade. Minimalismo, nesse ponto, não é sobre estética limpa. É sobre coerência. É alinhar o espaço com a vida que você quer viver agora, não com a que você viveu anos atrás. Cada objeto que permanece deveria conseguir responder a uma pergunta simples: isso ainda faz sentido para a pessoa que eu estou me tornando? Quando você começa a eliminar o que não representa mais sua fase atual, algo muda internamente. A mente entende que você está avançando, que você não está preso, que você não precisa carregar o passado para honrá-lo. E essa sensação de movimento é fundamental para destravar áreas que estavam emperradas, inclusive a financeira. Prosperidade não flui bem em ambientes onde tudo está parado, onde nada se move, onde tudo é depois. O movimento externo sinaliza movimento interno. E movimento interno gera ação. Ação gera resultado. Não é misticismo, é comportamento. Existe também uma relação direta entre desordem e autovalor. Quando você convive com coisas quebradas, sujas ou abandonadas, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo: isso é suficiente para mim. Mesmo que você mereça mais. Mesmo que você queira mais. O ambiente acaba definindo o limite do que você aceita. Organizar, consertar, descartar não é só sobre coisas. É sobre elevar o padrão daquilo que você tolera. É um ato de respeito próprio. É dizer: eu não preciso viver no improviso permanente. E quando esse respeito começa dentro de casa, ele se expande para outras áreas. Você começa a negociar melhor, a dizer mais não, a se posicionar com mais clareza. Porque o caos deixa de ser o idioma principal da sua vida. Outro ponto importante é o tempo. A bagunça rouba tempo de forma sutis. Você perde minutos procurando, perde horas reorganizando o que nunca foi decidido, perde dias adiando o que poderia ter sido resolvido rápido. Esse tempo perdido se transforma em sensação de vida corrida, mesmo quando você não fez nada extraordinário. É um cansaço sem recompensa. Quando o ambiente é simples e funcional, o tempo rende mais. Não porque o dia tem mais horas, mas porque você não desperdiça energia com o desnecessário. E energia poupada vira foco. Foco vira progresso. Progresso vira motivação. É um ciclo virtuoso que começa com escolhas pequenas, repetidas todos os dias. Talvez o maior erro de quem tenta simplificar seja achar que precisa fazer tudo de uma vez. Isso paralisa. A mente já sobrecarregada olha para o todo e desiste antes de começar. O caminho real é o oposto: reduzir o campo de visão. Escolher um espaço. Um horário curto. Uma decisão simples. E repetir. A consistência vence a intensidade. 10 minutos por dia organizando, descartando e ajustando são mais transformadores do que um surto de arrumação a cada 6 meses. Porque o que muda não é só a casa, é o comportamento. É o relacionamento com o excesso. É a forma como você lida com o depois. E nesse processo, algo curioso acontece. Quanto mais você simplifica, menos você sente vontade de acumular. O prazer deixa de estar em possuir e passa a estar em manter leve. Comprar deixa de ser fuga emocional e passa a ser escolha consciente. O dinheiro começa a circular melhor porque não está sendo usado para tapar buracos internos criados pelo caos externo. Se isso está fazendo sentido para você, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que vive reclamando de falta de foco, de dinheiro ou de energia, mas nunca para olhar o ambiente em que vive. Às vezes, uma mudança simples dentro de casa destrava coisas enormes fora dela. E escreve aqui nos comentários: qual objeto ou categoria de coisas mais representa uma fase da sua vida que já acabou, mas ainda ocupa espaço aí? Nomear isso já é um passo importante para soltar. Existe uma ligação direta, concreta e pouco discutida entre bagunça e dinheiro. Não é superstição, nem discurso motivacional vazio. É comportamento. Ambientes desorganizados favorecem decisões ruins porque colocam a mente em estado de sobrecarga. Quando você vive cercado por excesso, sua capacidade de planejar diminui. Você passa a reagir mais do que escolher. E quem vive reagindo quase sempre paga mais caro. A bagunça cria a sensação constante de estar atrasado. Atrasado com a vida, com os planos, com as contas, consigo mesmo. E quando alguém se sente atrasado, tende a buscar soluções rápidas. Compra para compensar. Gasta para aliviar. Assume parcelas longas para aliviar a pressão do agora. Só que o alívio é curto e a consequência é longa. Assim nasce o ciclo silencioso da dificuldade financeira. Outro ponto crítico é a falta de visibilidade. Quando você não sabe exatamente o que tem, você não sabe exatamente o que precisa. Isso vale para objetos e vale para dinheiro.
Pessoas que vivem em ambientes caóticos costumam ter dificuldade de acompanhar gastos, prazos, contas e compromissos. Não porque são incapazes, mas porque o cérebro já está ocupado demais lidando com o excesso de estímulo. Organização externa facilita a organização financeira porque diminui o ruído mental. A desordem também sabota a autoestima. Quando você convive diariamente com ambientes que não refletem cuidado, você começa a internalizar a ideia de que aquilo é o máximo que você consegue manter. Mesmo sem perceber, seu padrão interno se ajusta para baixo. Você passa a tolerar situações ruins, acordos desfavoráveis, rotinas que não te fazem bem. O ambiente ensina o quanto você acha que merece. Quando você organiza, descarta, conserta e simplifica, você está elevando o nível do que aceita. Está dizendo, com atitudes silenciosas, eu me importo comigo, com meu tempo e com meu futuro. Essa mudança interna começa a refletir fora. Você se posiciona melhor. Negocia melhor. Planeja melhor. Porque a vida deixa de ser um improviso constante. Existe ainda o custo invisível do acúmulo emocional. Guardar coisas por culpa, por apego ou por medo mantém você preso a versões antigas de si mesmo. E enquanto você vive cercado pelo que já foi, fica difícil sustentar o que quer ser. A bagunça vira uma âncora. Você até tenta avançar, mas sente que algo sempre te puxa para trás. Isso cansa. E cansaço constante mina a disciplina, inclusive financeira. Simplificar é criar margem. Margem de tempo, margem de energia, margem de escolha. Pessoas com margem tomam decisões melhores porque não estão sufocadas. Elas não precisam agarrar qualquer oportunidade, qualquer compra, qualquer promessa. Elas escolhem. E escolha consciente é uma das bases da prosperidade. Outro efeito direto da organização é a redução da ansiedade. Ambientes previsíveis acalmam o sistema nervoso. Você sabe onde as coisas estão, sabe o que precisa ser feito, sabe que pode esperar. Isso reduz o estado de alerta constante que leva ao consumo impulsivo. Quanto mais calmo você está, menos você compra para anestesiar emoções. O dinheiro começa a ser usado como ferramenta, não como válvula de escape. É importante entender que minimalismo não é viver com pouco por obrigação, mas viver com o suficiente por consciência. É tirar o excesso que atrapalha para que o essencial funcione melhor. Quando isso acontece, sobra espaço para planejamento, sobra energia para crescimento e sobra clareza para investir no que realmente importa. Talvez você não perceba de imediato, mas quando a casa começa a funcionar melhor, a vida financeira tende a acompanhar. Não porque os objetos mudaram, mas porque o comportamento mudou. E comportamento é o que define resultado no longo prazo. Se essa reflexão está te ajudando, envie esse vídeo para alguém que vive reclamando que o dinheiro nunca sobra, mas que também vive cercado de excesso e bagunça. Às vezes, a chave que a pessoa procura no banco está escondida dentro de casa. E me diz aqui nos comentários, você sente que sua casa hoje te ajuda a crescer ou te mantém preso em sobrevivência? Essa resposta diz muito mais do que parece. Existe um risco comum depois que alguém começa a simplificar a vida, achar que o trabalho terminou. Organiza um dia, sente alívio, e acredita que o problema foi resolvido para sempre. Mas a verdade é que a bagunça não volta porque a casa é pequena ou porque a rotina é corrida. Ela volta quando os velhos padrões retornam. Por isso, mais importante do que arrumar é manter. E manter é um exercício de consciência diária, não de esforço extremo. Uma vida mais simples não se sustenta com grandes eventos de organização, mas com pequenas escolhas repetidas. É decidir, todos os dias, não empurrar para depois o que pode ser resolvido agora. É perceber quando o acúmulo começa de novo e cortar na raiz. É tratar o excesso como um sinal de alerta, não como algo normal. Um dos hábitos mais poderosos para manter a leveza é criar limites claros para o que entra na sua casa. Toda coisa nova que entra deveria substituir algo antigo ou ter um propósito muito claro. Caso contrário, o excesso volta disfarçado de novidade. Comprar sem intenção é uma das formas mais rápidas de reconstruir o caos. Por isso, antes de adquirir qualquer coisa, vale a pergunta silenciosa: isso vai facilitar minha vida ou complicar? Outro ponto essencial é revisar periodicamente. A vida muda, você muda, e o que fazia sentido há um tempo pode não fazer mais agora. Separar um momento no mês para olhar armários, gavetas e cantos da casa evita que o acúmulo se instale de novo. Não é sobre procurar defeito, é sobre manter alinhamento. Casa alinhada, mente alinhada. Também é fundamental entender que organização não precisa ser perfeita para ser funcional. O objetivo não é viver num catálogo, mas num espaço que funcione para você. Um espaço que acolha, que facilite, que não cobre o tempo todo.
Quando você tira a pressão da perfeição, fica muito mais fácil manter a constância. E constância transforma mais do que qualquer faxina radical. Minimalismo, no fim das contas, é sobre escolhas internas refletidas no externo. É parar de usar objetos, compras e acúmulos como anestesia emocional. É aprender a lidar com o desconforto sem compensar com coisas. Quando você faz isso, algo muda profundamente. Você começa a confiar mais em si mesmo. E essa confiança se espalha para todas as áreas da vida. Aos poucos, a casa deixa de ser um peso e passa a ser um apoio. O dinheiro deixa de escorrer por impulsos e começa a seguir intenção. O tempo rende mais porque não é desperdiçado com bagunça, atraso e irritação. E a sensação constante de estar correndo atrás dá lugar a uma percepção mais calma de direção. Viver com menos excesso não empobrece. Pelo contrário, enriquece a experiência de viver. Enriquece o silêncio, o descanso, a clareza, as relações e até os sonhos. Porque quando o ruído diminui, você finalmente escuta o que importa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que vive se sentindo sobrecarregado sem saber exatamente por quê. E escreve aqui nos comentários qual foi a maior percepção que você teve ao longo desse vídeo. Às vezes, colocar em palavras é o passo que faltava para a mudança começar de vez. Gratidão por estar aqui até o fim e por escolher caminhar em direção a uma vida mais simples, mais consciente e mais leve.